Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou passando aqui para falar para vocês um pouquinho sobre por que o gestor é a causa do fracasso do restaurante. Um título um pouco forte, né? Mas realmente essa é uma grande verdade e é por isso que eu vim aqui falar para vocês hoje. Meu nome é Junit, eu sou dono e gestor de restaurante e faço isso porque estou também nessa jornada de desenvolver métodos, de conseguir evoluir e fazer com que o meu restaurante cresça e tenha bons resultados. Eu venho até aqui ensinar pessoas como você, que talvez tenha um pouco de dificuldade para conseguir gerir o teu restaurante, que está começando, ou que mesmo tendo um pouco de experiência, está passando por algum momento difícil. Então eu faço isso exatamente porque eu, quando estava começando, lá no início eu tive muita dificuldade, não tinha ninguém que fizesse por mim isso que eu posso fazer por vocês hoje, que é compartilhar o meu conhecimento, compartilhar histórias do meu dia a dia, compartilhar coisas que eu já vivi. Uma coisa importante para falar é que eu não venho aqui ensinar teoria apenas ou algo que eu só estudei. Pelo contrário, eu venho aqui e compartilho o que eu estudei e o que eu apliquei e os resultados que eu obtive com isso. Então, tudo que eu falar, não só nesse vídeo, em todo o material que vocês assistirem, que eu estou trazendo para vocês, são coisas que realmente eu já vivenciei na minha vida, tá bom? Então, dito isso, eu preciso contar uma historinha para vocês para que consiga contextualizar as coisas, né? Lá no começo, quando eu abri meu restaurante, para quem não conhece, meu restaurante se chama Maemuki Sushi, ele fica em Caçador, Santa Catarina, tem um Instagram, @maemuki sushi, podem dar uma procuradinha lá. Então, quando nós decidimos inaugurar, eu tive uma proposta de sociedade antes disso, né? Tem lá um vídeo sobre a minha história, quem quiser conhecer a minha história, tem um vídeo lá no meu canal também, contando a minha história, é só procurar aqui embaixo no YouTube. Então, quando nós inauguramos, eu e meu sócio, ele me fez uma proposta para abrir a sociedade, eu comprei a ideia, decidi que realmente poderia fazer alguma coisa nesse sentido que funcionasse. Então a gente começou, eu digo sempre, colhendo as alegrias, né? O que é colher as alegrias? Poxa, você está fazendo trabalho com arquiteto, você está construindo um espaço legal, as coisas são bonitas, né? Você planeja a cor do banco, você vai escolher mesa, isso é muito legal. Você está construindo um sonho, né? Então, a obra começa, as coisas começam a tomar forma e com isso você começa a perceber que está nascendo sim um negócio. E esse é um momento de grande alegria, né? Quando você começa a contratar, as pessoas estão sempre muito dispostas a trabalhar, todo mundo com aquele discurso de que eu consigo fazer, eu vou ajudar, eu estou aqui para dar o meu melhor, está todo mundo empolgado, os clientes estão empolgados para ver o que vai acontecer e etc. E aí vem o grande dia, que é o dia da inauguração, né? Não deixa de ser um dia de alegria também, mas é o primeiro dia que você realmente tem um contato com a realidade, né? Então, aqui na nossa inauguração, para você ter uma ideia, a gente fez uma inauguração fechada, onde convidamos apenas alguns familiares para poder experimentar como que seria atender dentro do nosso espaço. Descobrimos vários erros que aconteceram, tivemos como consertar esses erros e depois a gente foi sim para a inauguração oficial. Nós optamos aqui por fazer uma abertura sem muita mídia, sem divulgar o dia da inauguração. Nós apenas retiramos os papéis que estavam fechando as janelas aqui, abrimos as portas e ficamos esperando as pessoas virem. Então até hoje, o primeiro dia, o dia da inauguração do Maemuki, foi o dia que nós tivemos menos movimento em termos de quantidade de pessoas. Desde então houve uma crescente e, para nossa sorte, o Maemuki inaugurou com alto fluxo de pessoas. Então isso é um motivo de muita alegria, pois você abriu um negócio que está sendo muito bem prestigiado na cidade, né? Mas com esse movimento grande, com esse fluxo grande de pessoas e a falta de experiência como gestor, porque assim como vocês, quando eu comecei o meu negócio, eu era inexperiente, então eu acabei entrando ali em uma zona de desconforto, digamos assim, né? Porque aí eu comecei a perceber a realidade dos fatos e comecei a ter algumas dificuldades. E aí vocês devem se perguntar, mas que tipo de dificuldade, o que aconteceu, como é que isso veio acontecer? Então, as dificuldades que eu tive são conflitos de equipe, né? Por exemplo, você contrata as pessoas, elas vêm para cá achando que o ritmo vai ser de um jeito, de repente começa a trabalhar muito mais, porque na inauguração todo mundo tem que trabalhar mais, quando a gente não tem experiência,
né? A gente sente mais o cansaço, né? Então, eu comecei a ter problemas com alguns funcionários que não estavam correspondendo da maneira que deveriam. Comecei a perceber que eu tinha um excesso de decisões para tomar, que tudo girava em volta de mim, que ninguém conseguia saber o que tinha que fazer, né? Começamos a errar nas compras, compramos muito de um tempero que a gente achava que ia vender e depois a gente foi ver, não vendeu o tanto quanto a gente gostaria. A gente comprava pouco peixe, faltava peixe para de noite e isso começou a gerar uma série de problemas para nós, uma série de erros para nós que a gente não tinha como resolver, né? Obviamente, quando você está correndo atrás de resolver tudo, você quer fazer da melhor maneira. Só que às vezes você não consegue acertar em tudo. Então, teve dia da inauguração que a gente ficou sem peixe. Imagina, restaurante japonês sem peixe. Aconteceu, ficou durante o período de inauguração, que eu digo os meses, né, de inauguração ali, chegavam algumas noites que a gente vendia tudo, no final da noite tinha que pedir desculpa, falar, olha, acabou o peixe. E não foi uma e nem duas vezes. Então, quando você é iniciante, você pode sim cometer esses erros, né? Depois que você tem experiência, você diminui a probabilidade dos erros acontecerem. Mas isso não quer dizer que você não vai errar, né? Não tem como você não errar, né? Então, é isso. E a gente começou com alguns erros no financeiro também. Por exemplo, a gente não tinha o fluxo de caixa que a gente precisava realmente. A gente achou que um valor daria e não deu, né? A gente começou a contratando algumas pessoas que nós julgávamos ser chaves, com valores muito altos de salários, também ocasionou vários problemas depois. Consequentemente, né, com muito movimento e muitos erros, eu comecei a dormir pouco, a perder o sono, a ter cada vez menos tempo, a me sentir sugado pelo restaurante e, como consequência disso, comecei até a ter estresse, a ter ficar com o pavio muito curto, começar a bater e tal nos outros, ficar, descontar na equipe e tal. Então, aí eu, diante de todo esse turbilhão, que eu acho que todo mundo em alguma fase da vida vai passar, no meu caso, para mim, foi na inauguração, mas pode acontecer em qualquer fase, né? Às vezes o restaurante está indo bem e de repente tem uma queda, isso também pode ocasionar esse tipo de reação na cabeça do empresário, né? Então eu pensei, puxa, por que será que isso está acontecendo, né? Por que está tão difícil de tocar esse restaurante? Por que está tão difícil de conseguir fazer com que as coisas aconteçam? Por que é tão difícil, né, de fazer com que as coisas funcionem aqui? E aí eu, tô começando, o restaurante é novo, não tenho muita experiência, isso deve ser porque é inauguração, logo logo as coisas vão se ajeitar e aí a gente vai conseguir dominar, isso tudo vai passar, né? E aí eu percebi que, poxa, tá passando o tempo, a gente já inaugurou, a gente já, né, já tinha passado a inauguração, já fazia lá, sei lá, um ano quase que a gente estava trabalhando e ainda tinha alguns sentimentos, mas eles não eram os mesmos, eles estavam mudando dentro de mim, né? Mas mudando de que forma, né? Que tipo de sentimento isso nessa história, né? E aí eu parei e percebi que algumas vezes eu parava assim e pensava, poxa vida, eu tô aqui todo dia, tô aqui dando meu sangue e eu acho que eu tô me esforçando mais que meu sócio. Meu sócio não tá vindo aqui trabalhar da mesma forma, né? Se aqui isso é normal, às vezes eu pensava, pô, tenho tantos problemas, né, mais graves para resolver e tal, deixa que esse salmão aí que foi cortado errado vá pro lixo mesmo, não vai custar tanto. Comecei a ignorar assim, alguns problemas que eram mais graves, né, algumas coisas que aconteciam, alguns erros eu ignorava, porque estava com a cabeça tão cheia que eu pensava, esse é um problema, mas não é tão grande, então depois eu resolvo, e vai ficando assim, fui empurrando com a barriga algumas coisas, e isso também não ficava muito legal. Por quê? Porque eu sentia a pressão e o estresse e acabava descontando na equipe, né? Então, as pessoas iam me cobrar, olha, eu acho que esse salmão aqui o fornecedor mandou errado e tal. Ao invés de, pô, obrigado por ter me avisado, eu falava, você não percebeu, enchia o saco, né? Já ligava, já soltava os cachorros. Então, eu percebi que eu comecei a descontar muito na equipe os problemas, porque eu queria que eles me ajudassem, que eu queria que eles entendessem o que o restaurante precisava.
né? Que eles realmente, que eu tinha contratado eles para me ajudar e não para ficarem dependendo de mim. Isso me frustrava, era uma angústia muito grande dentro de mim, isso me consumia, né? E eu sentia assim que eu estava dando meus 200%, muito mais do que eu podia dar, do que eu tinha, eu estava me dedicando a minha vida para aquilo ali e que não estava sendo suficiente. Isso, a longo prazo, é extremamente prejudicial, não só para a saúde mental, mas para a própria saúde mesmo, né? A pessoa fica muito mal, não é bacana, né? Não é legal esse tipo de sentimentos. Começa com eu emagreci 14 quilos, comecei a ficar doente mesmo, né? Então, eu comecei a me questionar. E aí, será mesmo que eu posso ser um gestor? Será mesmo que eu sou um gestor? Será que eu consigo mesmo fazer isso? Em um ano, praticamente, acabei com a minha autoestima e com a minha percepção de que não, eu realmente sou capaz de fazer as coisas. Sempre fui uma pessoa muito confiante e, de repente, me vi balançado, assim, muito balançado por todo esse contexto e toda essa pressão que é ser gestor de uma equipe, ser gestor de um restaurante, trabalhar num dos ramos mais difíceis que o Brasil tem hoje, né, que existem, que é o ramo da gastronomia, né? São muitas variáveis, é muito complexo trabalhar aqui. E eu comecei a me questionar com relação a isso, e até que chegou então, né, o que a gente chama de dia do chega, né? Chegou para mim o meu dia do chega. O dia que eu acordei e falei, não, agora chega. Ou eu vou fazer esse negócio aqui voar, ou eu vou parar. Do jeito que tá, eu não posso mais aceitar. Eu tô ficando doente, tô ficando cansado, eu preciso resolver antes que eu perca não só a minha saúde, mas também perca o meu negócio. E aí foi o meu dia do chega. Então, foi o dia que eu decidi realmente que eu ia mudar as coisas aqui dentro e que eu não seria o gestor culpado, né, pelo fracasso do meu negócio, pelo fracasso do meu restaurante, que é o tema da aula de hoje, né? Então, foi nesse dia que eu decidi, não, se o restaurante fracassar, a culpa é minha. Então, eu não vou ser o gestor que vai aceitar que o meu restaurante fracasse. Eu vou ser o gestor que vai realmente buscar soluções para resolver isso e para tentar implementar. Quanto tempo vai levar? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Não sei. Mas eu não vou mais largar do osso enquanto eu não conseguir fazer com que esse restaurante aqui dê bons frutos. E esse é o meu propósito de vida desde esse dia do Chega Então. Desde então, eu tenho investido e vivido meus dias para conseguir fazer com que esse restaurante aqui seja o melhor que eu posso, o melhor possível, o melhor do estado, né? Não vou desistir enquanto isso não acontecer. E aí você deve estar se perguntando, mas e aí, mas como é que você fez? Como é que você faz? O que você sugere, né? Para mim que também estou passando por esse momento, né? Então, como é que eu fiz isso? A primeira coisa que foi feita, que eu decidi fazer, né, é entender que realmente não. A primeira coisa que você precisa fazer e que eu fiz nessa época é entender que foi você que fundou o restaurante. Foi ninguém que te obrigou a fundar um restaurante. Em algum momento foi você que disse assim, não, eu quero ter um restaurante. Então não culpe os outros pelos problemas que você tem se a decisão de abrir o restaurante ou de comprar um restaurante foi tua. Você não pode terceirizar a tua culpa. Você não pode terceirizar o teu problema. E assim é para a vida. Em algum momento você vai ter o poder de decidir se você aceita ou não aceita aquela condição. Se você aceitou aquela condição, você não tem o direito de criticar ou de julgar ninguém. Você tem que assumir as suas consequências. Ou seja, então a primeira coisa e a primeira dica, que é a mais importante do dia, é entenda que ou você decidiu fundar o restaurante ou você decidiu comprar o restaurante em algum momento. Então, ou você decidiu assumir o restaurante da sua família, ou você decidiu aceitar. Mas em algum momento você aceitou. E se você aceitou, você tem que colher e buscar os resultados que você precisa para isso, tá? Ao vivo tem disso, né? Tá tocando a campainha. Então, isso quer dizer que você é o pilar de sustentação do teu negócio. Você é o dono do teu restaurante. Você é a pessoa que todo mundo vai procurar para resolver os problemas. Se você é o pilar do teu negócio, obviamente as pessoas vão buscar as respostas em você. Ou você entende que depende de você as coisas andarem e que ninguém vai fazer isso para você, ou você aceita as consequências do fracasso. Você é o pilar. Quando você decidiu fundar, você se transformou em gestor. E quando você é o gestor, você é o capitão do navio. Você diz para onde que o navio vai e como vai.
Então entenda que não existe como você ser dono de um restaurante e não ter que decidir as coisas, não ter que resolver problemas, não ter que encarar momentos difíceis. Não existe só alegria, existe também a parte difícil e você precisa saber lidar com isso, tá? Então olhe para dentro de você mesmo e se pergunte o que está errado, onde é que eu estou errando? Foi essa pergunta que eu fiz. No dia do Chega, eu resolvi parar e analisar o que eu estava fazendo, o que minha empresa estava fazendo e onde é que eu estava errando, onde é que minha empresa estava errando. O que isso estava gerando de prejuízo para a gente e como que isso estava gerando prejuízo. É importante você pensar, né? E eu pensava assim, puxa, tem tanta gente que eu admiro aí que consegue gerir grandes organizações. Já li várias biografias. Li a biografia da Abílio Diniz, li do Steve Jobs, né? Acompanhava lá o Robinson Chiba, esses caras grandes e tal. Pô, mas se tem um monte de empresário que consegue ser bem sucedido, que consegue liderar grandes times, grandes equipes, por que eu não estou conseguindo gerir o meu? Por que a minha empresa não vai? Onde é que eu estou errando nesse ponto, né? E aí eu percebi que eu precisava redefinir as minhas prioridades e partir para cima. Então esse é o conselho que eu te dou. Analise se para você o teu restaurante é a tua prioridade. Se é o que realmente você quer para a tua vida. Se a resposta for não, você já sabe o que tem que fazer. Agora, se a resposta for sim, você não quer desistir dele, é o que você quer para a tua vida, é da onde você quer ganhar a tua vida, então analise as tuas prioridades e parta para cima. E daí pode vir os mimizentos aí dizer, mas você tem que dar exemplo, porque tuas aulas são muito vagas, porque não sei o quê. Pare e pense você, como é que eu vou dizer para você quais são as tuas prioridades? As minhas eu sei. Eu não posso vir aqui te ensinar quais são as tuas prioridades. Se você conseguir identificar quais são as tuas prioridades, se você conseguir identificar se o teu restaurante é a prioridade para você, eu posso te ajudar. Mas se não, não. Para mim, o meu restaurante é a minha prioridade. A equipe que está aqui são pessoas que eu gosto e que eu não deixo de lutar por elas, eu defendo elas. Eu sei que elas dependem de mim também para conseguir viver, para conseguir ter as alegrias delas. E é por isso que eu não descanso e que eu dou o meu melhor sempre que posso. E vejam, dar o meu melhor sempre que posso, dar o meu melhor sempre como prioridade, não quer dizer que eu preciso deixar de viver. Pelo contrário, preciso me organizar e dar o meu máximo quando eu estou aqui. Entendeu? Eu preciso estar bem para conseguir dar o meu melhor para eles também. Então, fica essa dica, né? Redefina as tuas prioridades, entenda se o teu negócio é realmente o que você quer para a tua vida, então parta para cima. É isso que você precisa fazer e que eu fiz e não me arrependo de ter feito, tá bom? E aí, devem vir mais perguntas, né? Poxa, Junti, mas por que eu devo fazer tudo isso, né? Eu já falei que tem os mimizentos que dizem que eu deveria dizer quais são as prioridades, etc. Mas também deve ter alguém aí que deve ter virado aquela chavinha na cabeça quando eu estava falando, né? Que deve ter pensado assim, tá, mas por que eu devo escutar o que o Junti está falando? Por que isso que ele está falando pode ser realmente relevante para mim? Onde que isso pode impactar, né? E eu vou dizer alguns benefícios, né, de ter essa consciência, de realmente conseguir olhar para dentro de você e admitir, né, isso. Então, assim, primeiro porque se você tem consciência que a responsabilidade é tua, você não vai culpar os outros. Isso já é uma grande vantagem e uma grande virtude para quem é líder, né? Se você não culpar os outros, você admitir que você tem a responsabilidade, que a responsabilidade é tua, que o pilar da tua empresa é você vai se esforçar para que todo mundo cresça com você ao invés de ficar culpando eles pelos problemas. Né? Em algum momento você escolheu a pessoa errada para contratar, então não culpe ela, foi você que errou na escolha. Né? E se você ainda está permitindo que ela trabalhe dentro do teu restaurante, sabendo que ela não é a pessoa certa, você também é culpado, porque é você que está permitindo ela fazer o que não deveria dentro da tua empresa. E é uma decisão super complexa, mas você precisa realmente refletir com relação a isso. Outro porquê é porque quando você perceber e bater no peito, dizendo que o que você precisa fazer é estar focado e que você não vai perder o foco e nem o tempo, né? Fazendo coisas que não devem, quando você perceber que você é o responsável por bater no teu peito e dizer, não, a partir de agora eu não vou mais perder meu foco, eu não vou mais ficar a tarde inteira procrastinando, olhando coisas que não devo, pensando em coisas que não é certa e depois ir resolver os problemas do meu restaurante. A partir do momento que você decidir que a prioridade é o teu restaurante, não o teu hobby,
que você vai deixar de comprar alguma coisa que você quer para não tirar o dinheiro que o teu restaurante não pode te dar naquele momento. A partir do momento que você decidir isso, você vai entender que você é responsável e que isso vai refletir dentro, que as pessoas que estão com você vão perceber também que para você aquilo é importante e vão começar a se doar mais, né? E como consequência disso, o horizonte vai se abrir aí na frente dos teus olhos, né? E o que eu quero dizer que o horizonte vai se abrir na frente dos teus olhos? Porque quando você entender que tudo parte de você como gestor, que quando você é gestor, você é o pilar, e que você que diz para que rumo que vai, você vai enxergar um horizonte muito mais à frente. Você vai perceber que você consegue sim definir para onde que a tua empresa vai e dizer como é que faz. E talvez seja isso, né? Que as pessoas consigam enxergar, que os grandes gestores enxerguem um pouco mais à frente que você, né? E aí, né, é o último vídeo do ano esse, eu estou aqui falando, né, puxa, de responsabilidade, de consciência, etc. É um momento, final de ano é um momento de analisar muita coisa, né, aquele negócio de reconhecer o que aconteceu durante 2019, planejar 2020, etc. Então, nessa parte final do vídeo eu quero deixar algumas coisas para vocês que são bem legais também, como dicas do que eu faço para conseguir fazer com que a minha empresa cresça e dar essa clareza também para quem está comigo, para todos os meus colaboradores, né? Então, eu vou deixar aqui 3 conselhos para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, para que vocês realmente entendam que o porquê que o gestor é a causa do fracasso do restaurante e como que você pode não ser a causa do fracasso do teu restaurante, né? Então, 3 dicas aí antes de encerrar, né? Se final de ano agora, 2020 chegando, né? É hora de realmente parar e pensar, né? A primeira dica que eu tenho para te dar é pare e pense se o teu ano foi como você gostaria. 2019 foi como você gostaria para você e para a tua empresa? Você teve os resultados que você queria? Você acertou na forma que você, nas coisas que você decidiu? Você errou nas coisas que você decidiu? Onde que você acertou? Onde que você errou? Onde que você gostaria de ter melhorado? E essa é uma análise que eu não estou dizendo assim, chame todo mundo da tua empresa, sente com eles e veja se isso aí realmente está funcionando ou não, se foi bom para você ou não foi. Isso é para você mesmo. Pare você e pense, sente, vá para um lugar quieto e reflita. 2019 foi como você gostaria? E se a resposta for não, agora vem a segunda dica. Se a resposta for não, eu sugiro que você converse com você mesmo e reveja as suas prioridades. Reveja o que é prioridade para você. Falei de prioridade antes, mas reveja, né? Quais são as tuas prioridades? Se 2019 não foi como você gostaria, 2020 pode ser como você gostaria de que maneira? Quais são as tuas prioridades? Se o teu restaurante for a tua prioridade, tire um tempo, então, para analisar a fundo e sozinho os resultados, quais foram os acertos, quais foram os erros do ano de 2019. E com base nisso, não admita de maneira nenhuma para 2020 repetir os mesmos erros. E eu estou falando de decisão estratégica, de decisão com cardápio, de pessoas dentro da tua equipe que não estão te ajudando mais. Faça um planejamento e execute sem desculpas. Porque não adianta planejar e depois ficar procrastinando. Não adianta escrever um monte de coisa e não ler. Não adianta falar e não fazer. Então, a minha dica para 2020 é essa. Com base nisso, admita, né? E vá atrás. Identifique o que você precisa fazer, o que precisa ser mudado e aceite que se do jeito que está não está bom, você precisa mudar antes das coisas mudarem. Olha que frase. Vou repetir mais uma vez. Se para você, do jeito que as coisas estão dentro do teu restaurante, não está bom, aceite que o primeiro a mudar precisa ser você para que depois as coisas mudem. Você é o pilar do teu restaurante. Você é o capitão do navio. Se você não mudar, teu barco não vai ir para outro lugar. A empresa não vai ir para outro lugar. Tá bom? E a terceira dica que eu tenho para dar, para encerrar esse vídeo de hoje, é uma reflexão, né, que eu sempre tenho feito, que eu falei ali ao longo do vídeo que eu fiz lá no começo, que é o que os grandes gestores conseguem enxergar, né, além dos amadores, e onde eles querem chegar. Como que um grande gestor, um cara que é dono de 200 restaurantes consegue enxergar além
de quem é amador? O que é um cara que tem bons resultados com o restaurante? O que um bom gestor consegue enxergar além de quem está nesse sentimento de que não está conseguindo, né? Que não está conseguindo ver, que não está conseguindo sair dessa angústia desse negócio, né? de dificuldade, etc. Né? Então, para mim, o que um grande gestor consegue enxergar, além do que um amador enxerga, é que eles sabem onde eles querem chegar. Eles têm muita clareza. Eles têm como prioridade um destino. Eles sabem aonde que eles querem chegar. E sabendo aonde que eles querem chegar, é possível que eles enxerguem o caminho que eles precisam percorrer para chegar no local que eles querem chegar. E também, quando você sabe aonde que você quer chegar, você sabe o caminho a percorrer e você sabe o tempo que vai levar. Então isso é muito profundo, se você parar para analisar. Mas o importante é você olhar para você mesmo, saber quais são as suas prioridades. Se a tua prioridade for o teu restaurante ter sucesso, mudar o jogo, virar as coisas, você vai saber aonde que você quer chegar. E sabendo onde você quer chegar, você consegue planejar a tua viagem. Fazendo uma comparação com a viagem, o GPS ele pode te dizer o caminho, mas se você souber o endereço. Se você não souber o endereço, o GPS não vai saber para onde te levar. Então dê o endereço para a tua vida e calcule a rota que você precisa seguir, assim como o GPS para chegar até lá. Planeje o passo a passo. Planeje onde você vai ter que abastecer, onde você vai precisar trocar de carro, onde você vai precisar de mais gasolina, onde você vai precisar de alimentação, onde você vai precisar de gente para te ajudar, de mecânico. Planeje tudo isso e faça diferente. Mude você, mostre para a tua equipe onde é que você quer chegar. Tenho certeza que isso vai te ajudar a colher muitos bons frutos e você vai deixar de ser o gestor responsável pelo fracasso do teu restaurante. Se o teu restaurante está fracassando, o problema é você. Então, tenha isso em mente. Esse é o último recado que eu vou te dar nesse ano e tenho certeza que ano que vem, 2020, eu vou estar aqui para continuar ajudando e produzindo muito mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, é isso. É uma reflexão, né? Eu sei que seria muito mais legal se eu viesse aqui e ficasse dizendo que você acertou em tudo que você está fazendo aí no teu restaurante, mas eu acredito que se você está aqui procurando conteúdo de gestão é porque você quer melhorar. E se eu vim aqui e ficar passando a mão na tua cabeça e não te falar umas verdades, ninguém vai fazer isso por você. Então eu estou tentando fazer com que você vire uma chavinha na tua cabeça e pense e reflita sobre você e o teu restaurante e a tua equipe, que você tenha consciência. Acho que a palavra é essa, né? É consciência, que você tenha consciência sobre os caminhos que você está seguindo, o rumo que isso vai levar e o que vai acontecer, e entenda que se tem alguma coisa errada, muito provavelmente em algum momento o erro foi teu, tá bom? Então é isso, para hoje é isso. Quero aproveitar agora esse final do vídeo aqui para convidar você para curtir o vídeo. Tem um joinha aqui embaixo na tela do YouTube, é só você clicar no joinha ali, vai aparecer. Não custa nada para você, mas para mim dá uma ajuda enorme, porque toda vez que alguém procurar o conteúdo sobre gestão de restaurante e o YouTube perceber que os meus vídeos têm muitos likes ali, ele vai mostrar mais o meu conteúdo, isso vai trazer mais donos de restaurante para dentro do meu canal e fazer com que isso cresça e que essa mensagem, se você gostou, apareça para outros donos de restaurante também. Então, clicar no like não é só um clichê, realmente é para mostrar para outras pessoas que, como você, estão precisando ver esse vídeo, ou que gostaram desse vídeo, ou que gostariam de ver algo parecido. Então vai ser bem bacana. Se você ficou com alguma dúvida ou o vídeo te ajudou de alguma forma, aqui embaixo também do vídeo tem uma caixinha, pode escrever as tuas perguntas, pode escrever os teus elogios, críticas, enfim, eu respondo todo mundo. Eu não respondo só por aqui, eu respondo pelo meu Instagram, respondo também pelo meu Facebook, então por favor, não deixem de mandar os comentários, as perguntas, eu sempre vou responder com o maior carinho, faço isso com o maior carinho e não cobro nada por isso também. Então, deixa aí teu comentário. Tem um botão vermelho aqui também embaixo, escrito inscrever-se, né? Inscreva-se no meu canal ali, se você gostou, já aproveito para te convidar. Tem muito mais vídeos falando sobre conteúdos de gestão, sobre várias estratégias que eu uso no meu dia a dia. Tem muito material ali. Se você está vendo meu primeiro vídeo, então clica aqui para se inscrever, para receber a notificação dos próximos. E depois também dá uma olhadinha lá no canal que tem muito mais material, tá bom? O último convite vou deixar aqui no link da bio, eu tenho um canal no meu Telegram exclusivo que eu mando por lá várias dicas e sacadas do meu dia a dia que não aparecem nas redes sociais.
Então, é um lugar bem bacana, tem vários donos de restaurante lá já recebendo conteúdo. Todos os dias eu mando alguma coisa lá, alguma dica, alguma sugestão, alguma estratégia, alguma sacada que eu tive ao longo do meu dia. É um conteúdo totalmente diferente desse que eu coloco aqui no YouTube ou do que aparece nas minhas redes sociais, tá bom? Então fica o convite, procura aí no link aqui da descrição do vídeo, tem lá Telegram, clica lá, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo isso, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui no final do vídeo, que me acompanharam ao longo desse ano. Feliz ano novo para todos vocês, que 2020 seja muito próximo e a gente se vê na próxima segunda-feira. Um abraço, até lá, tchau, tchau.